Sejam bem-vindos a mais um momento de esclarecimentos de Kardec. Hoje, Allan Kardec nos esclarece no livro A Gênese de Kardec, no capítulo 14, no item 45 e seguintes, falando-nos sobre obsessões e possessões. Allan Kardec, falando sobre obsessões e possessões, vem dizendo no item 45 para todos nós que polulam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja, diz Allan Kardec, desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Continua Allan Kardec dizendo que chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau ou ainda equivocado exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes que vão desde a simples influência moral, sem até ser perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade audiente, por exemplo, e também na psicografia, traduz-se essa obsessão pela obstinidade, pela obstinação também de um espírito em querer manifestar-se com exclusão de qualquer outro. Lá no item 46 desta mesma obra, continua Allan Kardec dizendo para nós que, assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência, então, a um espírito mau, ou equivocado, inferior, como assim queiramos dizer. A uma causa física opõe-se uma força física. A uma causa moral, preciso é que se contraponha uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para garanti-la contra a obsessão, tende-se que fortalecer a alma, donde para o obsediado a necessidade de trabalhar por se melhorar a si próprio, o que as mais das vezes basta para livrá-lo do obsessor.
sem o socorro de terceiros. Necessário se torna este socorro quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão. Porque, nesse caso, o paciente, não raro, perde a vontade e também o livre-arbítrio, o poder de ação por conta própria. Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsediado manteve com o obsessor, com seu verdugo, em precedentes existências. Nos casos de obsessão grave, o obsediado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e então os repele. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau. Por meio de ação idêntica à do médium curador, nos casos de enfermidade, preciso se faz expelir um fluido mau com o auxílio de um fluido melhor. Essa é a lógica. Então, nem sempre, porém, basta esta ação mecânica. Cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso se possua o direito de falar com autoridade moral, que entretanto falece a quem não tenha superioridade moral. Quanto maior esta for, ou seja, a autoridade moral, tanto maior também será aquela. Mas ainda não é tudo, tá bom? Não é tudo ainda. Para assegurar, então, a libertação da vítima, indispensável se torna que o espírito perverso, aquele irmão nosso ainda equivocado, seja ele levado a renunciar aos seus maus desígnios, que, por sua vez, se faça que o arrependimento desponte nele, possa surgir ali os raios do arrependimento, não é? Assim como o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas em evocações particularmente feitas com o objetivo de dar-lhe educação moral. Pode-se então ter a grata satisfação de libertar um encarnado e de converter aí um espírito imperfeito, que no momento se encontra equivocado. Agora, diz Allan Kardec que o trabalho se torna mais fácil quando o obsediado, compreendendo assim a sua situação, para ele concorre com a vontade e a prece. Outro tanto não sucede quando seduzido pelo espírito que o domina, se ilude com relação às qualidades deles últimos, né? E se compraz no erro a que é conduzido, porque então, longe de
a secundar, o obsediado repele toda assistência, não é? Então diz Allan Kardec que é o caso da fascinação. A fascinação infinitamente mais rebelde sempre do que a mais violenta subjugação. Nós vamos encontrar essa observação também, foi feita por Allan Kardec, lá no livro dos Médiuns, lá na sua segunda parte, no capítulo 13 do mesmo livro, no livro dos Médiuns. E continua Allan Kardec no livro A Gênese, dizendo que em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Lembrando então Kardec desse mecanismo importante da prece, a fim de que nós possamos iniciar o processo de libertação, se porventura seja esse o caso de cada um de nós. Lá no item 47, continua Allan Kardec dizendo para nós, ainda sobre o mesmo assunto, dizendo para nós que na obsessão o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por como se fosse uma teia, e constrangido a proceder contra a sua vontade. No caso, diz Allan Kardec, no caso da possessão, aliás, na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atua diretamente, de forma atuante, e se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Torna-lhe o corpo para, então, fazer-se ali um domicílio, né, a sua moradia. Ou seja, mentalmente falando, vibratoriamente falando, dominando as suas condições do livre-arbítrio, da vontade livre, da vontade de agir e reagir. Sem que, então, nesse caso, este, no entanto, seja abandonado. No caso, o espírito do obsediado não sai do corpo e o outro entra, né? Pelo seu dono, não, isso não acontece. Pois que isso só se pode dar pela morte. Só no caso da morte mesmo, propriamente dita, que é o total desligamento, né, do ser espiritual desse corpo físico. No caso, a possessão, consequentemente, é sempre temporária e intermitente. Porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Pois bem, de posse momentânea do corpo, no caso da possessão, né, e vamos assim dizer, podemos também dizer da subjugação do encarnado, o espírito o espírito obsessor, se serve dele como se fosse dele próprio. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com seus braços, conforme o faria se estivesse vivo, se estivesse encarnado. Não é como na mediunidade falante, em que o espírito encarnado fala
transmitindo o pensamento de um desencarnado. No caso da possessão ou da subjugação, é mesmo o último que fala e obra, ou seja, que age. Quem o haja conhecido em vida, reconhecer-lhe-ia a linguagem, a voz, os gestos e até a expressão da fisionomia. Lá no item 48, Allan Kardec continua dizendo para nós que na obsessão há sempre um espírito malfeitor. Na possessão ou na subjugação, pode tratar-se de um espírito bom que queria falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes que ali se faz presente, toma do corpo de um encarnado que voluntariamente lhe empresta, como emprestaria seu fato, não é? A outro encarnado. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo. Durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do seu substituto para ouvi-lo, é claro. Quando, no caso, quando é mal esse espírito, ele tem essa característica de mal, de espírito ainda perseverante no mal, esse espírito possessor ou obsessor, as coisas se passam de outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo do encarnado, arrebata-o, se este não possui bastante força moral para lhe resistir, no caso, o obsediado. Fala também, ele falou lá também, por maldade, para com este a quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo, já por estrangulação, já atirando-o ao fogo ou a outros lugares e situações perigosas, servindo-se dos órgãos e dos membros do infeliz patente, ou seja, do infeliz paciente. Blasfema, injúria e maltrata os que o cercam. Entrega-se a exterioricidades e também entrega-se a excentricidades e a atos que apresentam todos os caracteres da loucura, uma loucura furiosa. São numerosos os fatos deste gênero, em diferentes graus de intensidade, é claro. E não derivam, é claro, de outra causa, muitos casos de loucura. A miúde, há também desordens patológicas que são meras consequências e contra as quais nada adiantam os tratamentos médicos, enquanto subsiste a causa originária dessa obsessão. Dando a conhecer essa fonte, donde provém uma parte das misérias humanas, o Espiritismo indica o remédio. O Espiritismo indica sim o remédio.
a ser aplicado nesses casos. Atuar sobre o autor do mal, que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado por meio da inteligência, né? Por meio da inteligência. Nós vamos ver lá em casos de cura, de obsessão e de possessões, na Revista Espírita também, se quem queira pesquisar na Revista Espírita de dezembro de 1863, lá na página 373, para que nós possamos conseguir maiores esclarecimentos. No item 49 desse mesmo capítulo, no capítulo 14 do livro A Gênese, aí Kardec finaliza o assunto dizendo para nós: são as mais das vezes individuais a obsessão e a possessão, mas não raro são epidêmicas, quando sobre uma localidade se lança uma revoada de maus espíritos. É como se uma tropa de inimigos a invadisse. Pode então ser muito considerável o número dos indivíduos atacados. Queridos irmãos, ficamos mais uma vez por aqui com mais um momento de esclarecimentos de Kardec. Muita paz a todos e até o próximo momento de esclarecimentos de Kardec.